Mas antes disso, Well adormece uma noite e acorda no corpo de um jovem confuso, cercado por estranhos no meio de uma cerimônia de casamento. Assumindo ser um sonho, Well volta a dormir, mas logo é acordado por um homem chamado Arthur, que se apresenta como seu pai. Ele leva Well para cumprimentar alguns convidados do casamento, mas como nunca desenvolveu habilidades sociais, seu cérebro entra em pane até que Elric, seu irmão mais velho, o resgata. Mais tarde, ele descobre com Elric que estão organizando o casamento do irmão primogênito com uma nobre, e que eles próprios são nobres. Assumindo ser o terceiro filho de uma rica família nobre, Will acredita que viverá de sua herança e nunca mais precisará trabalhar. No entanto, essa fantasia se desfaz no dia seguinte, quando lhe dão pão amanhecido e uma sopa rala no café da manhã, e ele descobre com Elric que na verdade são muito pobres. Ele se consola dizendo que ainda receberia alguma herança como nobre, sendo o terceiro filho da família, apenas para conhecer 5 de seus irmãos um por um e perceber que na verdade ele é o 8º filho. Mais tarde, sentindo falta de ser um escravo corporativo em sua vida anterior, Well descobre que seus irmãos estão partindo após deixar o pouco dinheiro que a família tinha para Kurt, o primogênito. Antes de ir, Elric diz a Well para não seguir a tradição familiar de ficar sem dinheiro, e ele rapidamente vai à biblioteca da família procurar um livro sobre finanças, mas só encontra romances sombrios. Nesse momento, ele encontra um orbe de cristal com uma nota que diz que, se alguém tocar o orbe e ele brilhar, significa que essa pessoa tem mana. Inicialmente ele ignora, pois não acredita que sua sorte de nível lixo brilharia de repente, mas depois decide tentar, só para o orbe brilhar loucamente ao seu toque. Assim que ele o guarda e começa a procurar um livro sobre magia, Arthur chega e o manda buscar lenha na floresta. Ele tenta liberar seu suposto potencial de mago oculto, mas nada do que tenta funciona, deixando-o desapontado. Nesse instante, uma diva com cabelos de Rapunzel aparece e pergunta se foi ele quem tocou o orbe de cristal momentos atrás. Well tenta afastar o esquisitão, mas o homem se apresenta como Alfred, um mago lendário. No entanto, o encontro é interrompido quando um javali furioso aparece e corre na direção de Well. Vendo isso, Alfred age como um adulto responsável, usando Well como escudo e dizendo-lhe para focar mana nas mãos enquanto imagina o vento. Well faz o que lhe é dito e libera uma rajada de vento que arremessa o javali para trás. E Alfred termina o trabalho usando o mesmo feitiço de vento, só que muitas vezes mais forte. Enquanto o pobre javali se choca contra a mata próxima, Alfred diz a Well que ele se tornará um mago 1000 vezes mais poderoso que ele num futuro próximo. Mais tarde, Alfred organiza um chá com tema de princesa e diz a Well que quer passar sua magia para ele, mas o garoto sem dinheiro menciona que não pode pagá-lo em troca. Alfred diz que não é um caçador de fortunas e só quer um discípulo, antes de avisá-lo para manter seus poderes em segredo entre eles. Well pergunta o porquê, ao que ele explica que ser capaz de usar magia o colocará automaticamente acima de seus irmãos e o tornará o herdeiro direto do título da família. No entanto, como ele ainda é muito jovem, isso será arriscado para ele. No dia seguinte, quando o treinamento de Well começa, Alfred o instrui a igualar sua capacidade de mana segurando suas mãos e circulando sua energia através delas. Enquanto o garoto faz isso, ele sente uma mana poderosa o envolvendo, apenas para descobrir mais tarde que era a sua própria, quando Alfred revela que a mana dele já supera a sua. Enquanto Well pratica magia de fogo, Alfred lhe traz uma cesta de vegetais para levar para casa e o elogia por aprender magia tão rapidamente. Ao mesmo tempo, Arthur percebe que o minério de cristal foi deslocado de sua posição original e suspeita que Well o usou. Enquanto ele conta a Kurt sobre isso, os dois riem, zombando de Well por pensar que ele poderia ter magia. Naquela noite, enquanto a mãe de Well o agradece por permitir que eles tivessem uma sopa que não era só água, Arthur pergunta como ele conseguiu os vegetais que só são encontrados do outro lado do rio. Ele pergunta se usou magia de voo, fazendo Well se borrar de medo ao pensar que seu segredo poderia ter sido descoberto. No entanto, Arthur ri de sua piada de pai sem graça, enquanto Kurt sente ciúmes da atenção que Well está recebendo. No dia seguinte, Alfred ensina ao garoto magia de rastreamento, explicando como usar as mudanças na pressão do vento ao seu redor para localizar qualquer pessoa ou coisa. Well acerta a lição na primeira tentativa e, usando seus sentidos, caça um pássaro para o almoço deles. Depois, enquanto grelham o pássaro, Well oferece um pouco de wasabi a Alfred, que o novato esfrega em seu frango. Estranhamente, ao morder, ele não sente o tempero de forma alguma, e em vez disso, adverte Well para não ir muito fundo na Floresta Encantada em busca dessas ervas por causa dos monstros que lá vivem. Naquela noite, enquanto ele ensina Well a controlar uma bola de água, o garoto menciona como seu irmão mais velho tem se sentido estranho em relação a ele, ao que Alfred diz que o perdedor inseguro deve ter sentido que ele tem magia. Ele pergunta a Well o que ele faria se sua proeza mágica fosse descoberta e lhe pedissem para se tornar o chefe da família, ao que ele diz que não quer machucar seu irmão, então recusará. Alfred sugere que ele se torne um aventureiro e revela que ele também já foi um.
Nesse momento, um miasma escuro começa a emanar de seu corpo, fazendo-o gemer de dor, mas o El não percebe. À noite, ele diz à sua família que quer se tornar um aventureiro, apenas para descobrir que seu pai, completamente sem dinheiro, não pode pagar a mensalidade de seus estudos. No entanto, no dia seguinte, Alfred explica que, desde que o El aprenda a viajar, ele poderá entrar na academia e viver lá com empregos de meio período. Ele então demonstra magia de voo para ele e diz que pode usá-la para viajar. Mais tarde naquela noite, Alfred luta para suportar a dor do miasma. Então, na manhã seguinte, ele diz ao El que eles encerrarão seu treinamento nos próximos dias. Isso pega o garoto de surpresa, mas quando ele argumenta contra, Alfred lhe lança um olhar mortal e ele finalmente se cala. No jantar, Arthur fala sobre os mortos-vivos que têm vagado pela floresta ultimamente e explica como eles se parecem exatamente com humanos, exceto pela pele pálida e pela perda dos sentidos. Ele revela ainda que eles eventualmente se transformam em zumbis que comem pessoas, o que lembra o El de Alfred e de como ele não conseguiu sentir o tempero do wasabi. Ele imediatamente voa para a floresta em negação, onde encontra Alfred e lhe diz para voltar para casa com ele, pois há um morto-vivo vagando livremente. O mago revela que ele é o morto-vivo, mas o garoto ingênuo se recusa a acreditar nele até que Alfred conta sua triste história. Acontece que, anos atrás, o rei levou um exército à Floresta Encantada para encontrar uma erva curativa para seu filho doente, junto com Alfred, que morreu lutando contra os monstros lá. No entanto, como ele ainda não havia realizado seu único desejo, que era encontrar um discípulo, ele não conseguiu seguir em frente e se transformou em um morto-vivo. Enquanto El ainda age como sua namorada emburrada, Alfred diz que precisa que ele faça uma última coisa para confirmar que ele é o escolhido, purificá-lo antes que ele se transforme em um zumbi. O El se vira e pergunta como ele pode pedir para ele o desviver, ao que Alfred lhe mostra o miasma se espalhando em seu corpo e explica que não lhe resta muito tempo. Ele então pega suas mãos e explica como realizar magia sagrada. Mas assim que o El faz isso, Alfred começa a gritar de dor. Isso o deixa mais hesitante do que antes, e ele se recusa a apagar o que resta dele. Mas Alfred insiste que precisa ser libertado do mundo entre a vida e a morte, enxugando suas lágrimas. O El o agradece por tudo o que ele fez por ele até agora, enquanto Alfred sorri e pede que ele viva sua vida com retidão antes de finalmente desaparecer. 7 anos depois, o El sai de casa para se matricular em uma academia de aventureiros, mas logo percebe que, como nunca teve amigos na infância, suas habilidades sociais ficaram atrofiadas. Nesse momento, ele é instruído a se apresentar à sua nova turma, o que ele falha maravilhosamente ao fazer uma piada sem graça sobre seu nome estranho. Isso lhe rende olhares de seus colegas que se perguntam por que ele ainda não está morto, e o El se sente ainda pior quando lhes pedem para formar grupos entre si. Mais tarde, enquanto almoça e se pergunta por que já é a pessoa mais odiada do mundo, Louise, uma de suas colegas, fofoca com as amigas sobre como o El é o único bolsista este ano. Um garoto chamado Erwin se junta a ela e revela que os instrutores de magia pararam de ensiná-lo quando ele era jovem, porque ele já sabia tudo sobre o assunto. Ele ainda sugere que eles se juntem ao El agora para que possam viver às custas do dinheiro dele e passar o resto de suas vidas no luxo, fazendo Louise se perguntar se o El está emburrado em um canto porque está julgando silenciosamente quem é digno de sua equipe. Lena, a outra garota do grupo, diz que ele pode ser apenas socialmente disfuncional, mas os outros dois começam a sonhar acordados com seu futuro com o El, apenas para perceber que todos os outros na sala estão pensando a mesma coisa. Nesse momento, o El usa suas táticas de fazer amigos de terceira categoria, oferecendo a todos um pouco de tempero em troca de atenção, mas ninguém lhe dá ouvidos, pois estão muito ocupados brigando para ver quem fará parte de seu grupo. Depois as coisas só pioram quando o professor explica que todos precisam formar grupos para ir caçar, e o El apenas aceita seu destino como um solitário eterno. Enquanto isso, apesar da insistência de Louise, o Sr. Noah se recusa a deixá-los convidar o El para o grupo deles, pois ele acredita que o El ainda os está testando. Mais tarde, depois que o grupo captura 3 javalis em sua primeira caçada e está confiante de que isso impressionaria o El, ele chega de mãos vazias, apenas para depois tirar sua bolsa mágica e apresentar uma pilha de ursos pardos e javalis, deixando todos de queixo caído. Algum perdedor se aproxima de Louise e companhia e diz que é impossível para eles competirem com o El, e é por isso que todos deveriam desistir. Enquanto isso, assim que o idiota se vira para convidar todos para comer com a sacola de dinheiro que acabou de ganhar, ele descobre que todos já foram embora. Naquela noite, enquanto Irwin conta sua história de como sempre foi discriminado por ser o 5º filho de sua família, Louise diz que sempre foi odiada por seu pai porque era fisicamente mais forte que seus irmãos. Lena diz que foi o mesmo para ela, mas então bate na mesa, questionando por quanto tempo eles vão lamentar suas histórias tristes em vez de focar em impressionar o El e garantir um bom futuro. No dia seguinte, eles vão para a parte proibida da floresta para pegar uma fera grande o suficiente para impressionar o El, apenas para serem cercados por uma matilha de lobos. Lena se defende com sua lança enquanto Irwin brande sua espada, mas mesmo assim, as feras continuam vindo uma após a outra.
Nesse momento, Louise se distrai e um lobo a ataca, mas Irwin a defende, apenas para deslocar o ombro no processo. Isso dá uma abertura aos lobos, mas antes que transformem o trio de fracotes em seu almoço, o El faz pedregulhos brotarem do chão e se livra deles. Mais tarde, Irwin pede desculpas por causar-lhe problemas e as garotas dizem que estão desistindo de tentar chamar sua atenção porque são realmente lixo comparadas a ele. Nesse momento, o grupo é interrompido por seu professor, que lhes diz que foram convidados pelo duque da cidade hoje. Enquanto a turma inteira visita o banquete, Louise e Lena exibem seus vestidos de boa vontade para chamar a atenção do duque, mas ele os ignora completamente e se aproxima de Well, apresentando-se como Amadeus. Ele diz que está feliz que alguém de sua família o tenha visitado depois de tanto tempo, fazendo Well se desculpar e explicar que seu pai provavelmente não virá porque está muito sem dinheiro para pagar uma carruagem. Amadeus diz que não importa e sugere que conversem em outro lugar, mas Well aproveita a chance para apresentar Louise e companhia como membros de seu grupo e pergunta se eles também podem ir, o que ele permite. O Duque mais tarde apresenta Well a um velho chamado Brantag, que é o atual mago da corte e ex-professor de Alfred. Brantag diz que sabia que Alfred se transformou em um morto-vivo anos atrás, mas parou de sentir sua mana 7 anos antes, o que o fez se perguntar se seu desejo de encontrar um discípulo finalmente havia se realizado. No entanto, sabendo que Alfred estava entre os 5 melhores magos do mundo e até o superava, ele achou difícil acreditar que um homem mais forte que ele pudesse existir até ver Well. Após confirmar que ele é de fato discípulo de Alfred, Brantag pergunta sobre seus momentos finais, o que emociona Well às lágrimas. Ele eventualmente revela que foi ele quem o purificou antes que ele se transformasse em um zumbi, e Brantag o agradece. Mais tarde à noite, depois que os outros 3 se lamentam sobre o quanto julgaram Well sem conhecê-lo, eles dizem a Well que não merecem estar em seu grupo, pois só queriam tratá-lo como seu futuro cartão de débito. Well diz que não é grande coisa, e que ainda quer formar um grupo com eles, fazendo-os questionar o que ele espera de perdedores como eles. Ele simplesmente responde que só quer se divertir e que eles parecem poder lhe proporcionar isso, o que os faz rir de quão sem graça é sua razão. Nesse momento, Amadeus e Brantag se aproximam de Well e revelam que Alfred possuía uma propriedade que será passada para ele, o que o deixa surpreso. Poucos dias depois, o grupo recém-formado viaja para o casamento de Elric, e Lena se preocupa em parecer deslocada. Assim que Well a tranquiliza de que tudo ficará bem, Louise aparece com sua roupa de palhaço e diz que fará um show para garantir que um dos caras ricos a transforme em uma Sugar Baby, mas Lena se preocupa que ela só acabará os envergonhando. Por outro lado, enquanto Irwin quase vomita de medo de viajar em um dirigível mágico, Brantag se aproxima e o tranquiliza, dizendo que navios mágicos não caem tão facilmente. Nesse momento, uma nuvem escura aparece atrás dele e um dragão esquelético sai dela, fazendo Brantag imediatamente retirar suas palavras. A aparição do dragão joga o navio no caos, com passageiros se recusando a viver outro Titanic. Mas quando a tripulação se aproxima de Brantag para pedir ajuda, ele simplesmente afirma que o dragão não é um morto-vivo. E como ele não pode usar magia sagrada, não pode lutar contra ele. No entanto, ele se vira para Well e lhe diz para lutar contra ele, pois ele tem a magia sagrada de Alfred, e Well não consegue recusar. Antes de enviá-lo, Brantag lhe diz para coletar os ossos do dragão e promete que protegerá seus amigos. Enquanto Well voa para o céu, o dragão continua interrompendo seu feitiço de magia sagrada, batendo suas garras nele, o que ele facilmente desvia. Ele então se afasta do alcance do dragão para preparar uma poderosa condensação de magia e a libera contra o dragão até que o envolve completamente. Inicialmente, a magia não o derruba, e ele continua atacando Well, mas eventualmente, o feitiço funciona, e todos os ossos se desfazem. Assim que Well solta um suspiro de alívio, Brantag o lembra de coletar os ossos, e ele imediatamente usa sua bolsa mágica para guardar tudo, junto com o coração de cristal do dragão, algo que o rapaz adoecido pela pobreza nunca tinha visto antes. Naquela noite, enquanto todos os outros fazem uma festa no navio, Brantag apresenta Well a um comerciante de meia-idade chamado Orutírio, que diz a Well que sua pequena viagem à capital não será mais tão divertida para ele. Poucos dias depois, quando finalmente chegam ao destino, Brantag foge da cena e deixa todos aos cuidados de Orutírio, enquanto Louise tagarela sobre o quanto quer fazer compras. Nesse momento, o exército do rei aparece, fazendo todos pensarem que estão perdidos. No entanto, o líder se ajoelha e convida Well para o castelo do rei, depois de parabenizá-lo por se tornar um matador de dragões. Depois que seus amigos o abandonam para fazer compras, ele segue Orutírio, a contragosto, até o castelo, onde descobre que o rei não é um velho qualquer, mas uma cópia atraente de Gojo. Ele concede a Well o título de barão por matar o dragão e proteger o navio, e o garoto rapidamente jura lealdade a ele. Enquanto isso, Brantag e o grupo se instalam na casa de Elric, onde o mago explica a ele como Well seria removido de sua família se ele se tornasse um barão. Ele também afirma que Well se tornará o chefe de uma nova ramificação familiar, que teria uma classificação mais alta do que a família original, já que o pai deles tinha o posto inferior de cavaleiro. Isso faz o trio sem dinheiro se perguntar se ele deixará de ser um aventureiro quando isso acontecer.
ao que Brantag explica que barão é apenas um título, e ele pode continuar aventurando-se enquanto nada o prenda à capital. De volta ao castelo, o chefe do exército e o gerente de finanças discutem sobre qual deveria ser o prêmio de Well por coletar os ossos e desviver o dragão. O marechal do exército argumenta que ele deveria ser recompensado com 180 mil moedas de ouro porque arriscou sua vida, mas o cara das finanças diz que o estado está sem dinheiro agora, então eles só podem se contentar com 130 mil. Vendo isso, o sumo sacerdote Hohenheim se levanta e lhes diz para fecharem em 150 mil e pararem de envergonhar o rei agindo como macacos. Assim que o acordo é finalmente fechado, Orutiro explica que o sacerdote o está apoiando porque quer que ele se junte à igreja, e o cara do exército quer que ele os apoie, deixando-o irritado. Depois que eles saem do castelo, algum esquisitão tenta impressionar Well balançando sua lança, fazendo Orutiro revelar como os plebeus continuarão o seguindo para conseguir emprego, agora que ele é um nobre com um futuro promissor. Poucos dias depois, quando Well chega ao casamento de Elric, ele descobre com seus irmãos que o presente da família ainda não chegou e que tudo o que receberam de Kurt é uma carta na qual ele está reclamando de como está sem dinheiro. O novato se pergunta por que isso é tão importante. Ao que Elric explica que, como a família deles está sob o ducado de Amadeus, não levar um presente de casamento para a noiva significaria envergonhá-lo também. Ouvindo isso, Well se oferece para pagar o presente de casamento, e graças a isso, Elric se casa feliz. Após o evento, Orutiro entrega a Well o arroz fermentado que ele pediu para comprar, o que dá uma nova vida ao garoto cansado. Ele rapidamente pega seus amigos e se teletransporta para a mansão de Alfred, onde imediatamente começa a fazer sua própria pasta de missô na cozinha. Enquanto lamenta como uma vez fez a pasta apodrecer em sua vida anterior, Well usa a magia para acelerar o processo de fermentação e, eventualmente, obtém um resultado com o qual se sente feliz. Mais tarde, ele cozinha sopa de missô e a serve para seus irmãos e amigos, todos chocados ao provar algo tão delicioso. Ao mesmo tempo, Hohenheim chama sua neta Elise em seu quarto e diz que finalmente encontrou um marido adequado para ela. No dia seguinte, Hohenheim convida Well para sua casa, e ele traz um presente para ele, que o velho aceita de bom grado. Assim que os dois se acomodam, ele chama Elise para a sala com um pouco de chá, deixando Well atordoado com a beleza dela. Enquanto ela se apresenta a ele, ele sente que ela tem poder mágico, e o sacerdote revela que ela pode usar magia de cura. Isso impressiona Well, pois a cura é algo que nem mesmo ele pode usar. E ele pergunta a Hohenheim se Elise se juntará ao clero na igreja no futuro. O velho diz que quer que ela se case como uma garota normal, e Well brinca sobre como ela deve ter muitas propostas já, dada a sua beleza. Hohenheim diz que esse é realmente o caso, fazendo o idiota dizer que ele também entrará na disputa quando estiver pronto para dar adeus à sua vida de solteiro. Isso por si só sela o acordo para o velho, que diz a Well que ele agora está noivo de sua neta, e eles se casarão quando estiverem prontos. Well percebe que foi manipulado e, sendo tão ingênuo, provavelmente não consegue escapar desse noivado. Mais tarde, enquanto Hohenheim toma chá, seu mordomo o elogia por sua astúcia em enganar Well e admira sua decisão de dar o mínimo de importância a ele. O velho concorda dizendo que pegaram um peixe grande, ainda mais com o dinheiro que Well trouxe de presente. Enquanto isso, Well se veste de palhaço, como ele é, e reclama aos amigos que foi enganado, mas eles o parabenizam por noivar com uma gata que usa uma magia rara. O rapaz argumenta que casamento sem amor é impossível, mas Elric diz que não é assim para nobres, e a esposa dele completa que a maioria dos casais só se conhece 1 minuto antes de noivar. Mais tarde, Well visita uma padaria vestido de palhaço com Irwin, que o aconselha a ficar feliz, pois nenhum fã o reconhecerá assim. Contudo, ao vagarem pelas ruas, o fã de cabelo verde o identifica na hora, dizendo que jamais erraria o formato dos dentes dele, assustando Mulal. Enquanto exibe sua habilidade com a lança, sua boca grande atrai a atenção de todos, e Well é forçado a se teletransportar com Irwin. De volta à mansão de Elward, Irwin sugere que ele encontre um braço direito logo para que os outros perdedores parem de persegui-lo. Well então lhe oferece a posição, deixando-o chocado. Naquela noite, ele se esgueira na mansão do padre, mas ao evitar ser pego, Elise o encontra numa situação embaraçosa e questiona o que ele faz. Ele a arrasta rapidamente, e a sós pergunta se ela aceita casar com um idiota inútil como ele. Elise diz que sabe de seus feitos heróicos e entende por que o avô a escolheu para ele, o que finalmente o acalma. Em casa, Irwin exibe seu novo título de vassalo de Well às garotas, que argumentam que poderiam pedir a Well para serem vassalas também. Contudo, Irwin diz que não permitirá como sênior delas, e as duas se irritam por caírem mais baixo que um perdedor como ele na hierarquia. Nisso, Elrich entra com a esposa, e Luís tem a ideia de virar concubina de Mo para subir mais que Irwin, e Lina concorda.
Nisso, ele as encontra numa posição estranha, e Louise começa seu plano de impressioná-lo com sua dança de pulso. Contudo, o El só se pergunta se ela esqueceu de tomar os remédios hoje, e ele sai do quarto depois. Naquela noite, Louise começa seu plano B, o que deixa Lena insegura, dizendo que admira a confiança dela. A isso, Louise responde que virar concubina de Well é o único jeito de ser reconhecida pela família que a rejeitou, e diz a Lena que farão isso juntas. Com isso, ela lhe entrega uma fantasia para o próximo plano. Contudo, Lena vê que mal cobre algo e se recusa a usá-la. Enquanto isso, Well recebe um convite do mordomo de Hohenheim, que o convida para jantar com Elise. No dia do jantar, ambos mencionam sem jeito como a comida é boa, enquanto o mordomo fica de vela num canto. E por fim, o encontro acaba sem desenvolvimento. Contudo, antes de Well ir, o mordomo diz para ele comprar um presente para Elise para comemorar o dia. Ele os leva a uma joalheria, onde Well encontra anéis exagerados, todos custando 3 vezes o valor de seus rins. Elise nota seu desconforto e diz que não precisa de um presente tão caro, mas Well a tranquiliza, dizendo que não é mais o perdedor falido de antes. Nisso, ele vê um anel que chama sua atenção e diz que vai comprá-lo, só para descobrir que custa 6 vezes mais que os outros por usar uma pedra mágica. Ainda assim, como não podia se envergonhar na frente de uma gata como Elise, ele acaba comprando. No caminho de volta na carruagem, Elise pergunta se ele escolheu o anel por reconhecer a pedra mágica e saber que ela guardava sua magia de cura. Well diz que não sabia que a pedra tinha magia e que só o escolheu por achar que combinava com ela, o que a anima. Ele então fala sobre como ela é incrível por lidar com a fama e o título de santa a vida toda, enquanto ele já está cansado de ser o matador de dragões. Ele ainda afirma que, embora todos o vejam como um deus superpoderoso, na realidade ele é só um cara comum. Enquanto ela o observa em silêncio, Well infunde mana no anel dela, fazendo-a brilhar, e os dois curtem sua chuva de meteoros econômica na carruagem. Mais tarde, o mordomo relata a Hohenheim que Well é ideal para Elise, pois é o primeiro a não vê-la como a santa, mas como uma garota normal. Alguns dias depois, enquanto Irwin come apple com sua senhorita Oldip, ele pergunta às garotas o que aconteceu com o plano de desenvolver algo com Well, ao que elas respondem que retomarão quando voltarem à academia. Ele diz que talvez seja melhor, já que sua garota principal está aqui só para Laugata aparecer, dando um ataque em Irwin. Elise cumprimenta a todos e diz que veio perguntar que tipo de pessoa é seu futuro marido, aumentando a tensão. Ao mesmo tempo, Well é convocado ao Palácio Real com Brantig pelo Rei Pomba, que lhe pede para matar outro dragão, fazendo-o perceber que ainda é escravo do capitalismo. Mais tarde, o General Warren explica que precisam desalojar o dragão para liberar seu território para mineração, simplesmente porque precisam de mais empregos para os cidadãos. Contudo, Well está mais preocupado em enfrentar um dragão só com Brantig, que é tão útil quanto uma decoração de fundo. Nisso, o rei traz um musculoso cheio de energia chamado Armstrong, que, após parabenizar Well por virar matador de dragões, jura ao rei que voltará com as cinzas do dragão, Brantig revela a Well que esse cara era membro de seu grupo há muito tempo, e o trio parte imediatamente para a missão. Alguns dias depois, Elrich explica a Irwin e aos outros que o rei decidiu exterminar todos os monstros que vivem perto do covil do dragão também, pois uma vez morto, eles invadirão cidades próximas e ferirão plebeus. Lena diz que um nobre de verdade com um exército deveria ter recebido esse trabalho, mas Elric explica que nesse caso, o rei teria que ceder parte da terra do dragão a esse nobre, o que sua ganância não permitiria. Então ele jogou a tarefa em Well, que ainda não tem nada em seu nome. Ela também se preocupa que Well não possa lutar com tantos monstros sem um exército, ao que ele explica que formaram um exército temporário para ele, com o qual seu vassalo Erwin lidará. Ao ouvir isso, Erwin se acovarda e diz que não consegue. Mas Elrich oferece ajuda, e Luísio lembra que ninguém espera que ele faça nada, então tudo o que ele precisa é ficar no pedestal como comandante. O exército parte logo, e ao chegarem ao campo de batalha, Lena diz que está ansiosa, pois o primeiro trabalho de verdade virou uma guerra total. Mas Louise compara com o primeiro trabalho de Well, que foi matar um dragão, e diz que ficarão bem. Nisso, Elise se intromete de novo e revela que está ali como médica também, e mais uma vez pergunta sobre Well, só para saber que ele já foi para o covil do dragão e planeja atacar ao amanhecer. Quando a manhã chega, Armstrong usa seu megafone embutido para acordar o dragão. E enquanto a besta furiosa se prepara para devorá-los vivos, ele ativa um feitiço chamativo de troca de roupa para vestir sua armadura. Ele então avança contra o dragão e o acerta na cabeça com seu martelo enorme, fazendo Well se perguntar se sua existência insignificante é sequer necessária ali.
Contudo, Bruntek explica que, embora a magia de Armstrong torne sua força física e defesas impecáveis, ela também suga sua mana muito rápido. Assim que o cabeça de metanfetamina esmaga a besta contra a rocha, Bruntek diz ao El para se preparar para o próximo ataque, e ele instantaneamente libera um flash de mana na besta, finalmente derrotando-o. Enquanto isso, Elise se junta ao grupo de Well para o café da manhã e finalmente prova a famosa sopa de miso, enquanto Irwin se sente todo bobo por comer com a gata mais cobiçada da capital. Nisso, um mensageiro chega e diz que Well derrotou o dragão, aliviando a todos, especialmente Elise. De volta ao covil, o grupo recolhe os restos da besta na bolsa mágica de Well, esperando ganhar dinheiro vendendo-os, já que o Rei Pão Duro se recusou a pagar, chamando a caçada de dever deles. De repente, enquanto o chão treme com monstros menores invadindo a área, Armstrong diz ao garoto para se preparar para a ameaça maior, e Bruntek o lembra que não foi um dragão que desalojou Dalford, mas as bestas menores. Enquanto isso, Elise continua curando e ajudando pessoas com sua magia, recebendo elogios em troca, até que um soldado gravemente ferido chega. Ao tentar curar suas feridas, ela fica sem mana e é forçada a usar a energia armazenada no anel, o que por sorte salva o rapaz. Naquela noite, enquanto uma Elise cansada sai do acampamento, um soldado se aproxima e fala sem parar sobre como seu noivo é um grande mago e herói, o que a lembra da conversa na carruagem. Percebendo que Well ainda se esforça ao máximo para ser o herói que todos querem, Elise decide dar o seu melhor também e cura a todos até a manhã seguinte. Ao amanhecer, um mensageiro chega com a notícia de que venceram a guerra. Contudo, antes que Elise comemore, outro rapaz chega e anuncia que um nobre está ferido e precisa de ajuda. Preocupada que fosse Well, ela corre rapidamente para os campos, só para descobrir que é outra pessoa. Nisso, Well a chama por trás, e assim que ela vê o rosto dele, Elise desmaia de exaustão. Mais tarde, ao finalmente acordar, o rapaz a elogia por todo o trabalho duro, e revela que os soldados que voltaram à linha de frente não paravam de cantar seus louvores. Isso a paralisa, então ela segura a mão dele e diz que também sabe que ele só está se forçando a parecer durão. Contudo, o desenvolvimento da trama é interrompido quando Armstrong chega correndo e pega Elise no colo, chamando-a de sua sobrinha, o que suga a alma de Well. Alguns dias depois, enquanto Well e seu grupo se instalam na capital, Irwin lhe mostra seu retrato, e as garotas fofocam sobre como o rei os fez ficar ali em nome de continuar o treinamento. Nisso, Elise aparece e Well corre até ela, fazendo as outras garotas se sentirem um lixo por quererem pegar ele, que já tem uma esposa. Por outro lado, a Santa revela a Well que pensava que ele já era casado com Lina e Louise, o que ele nega antes de perguntar como ela se sentiria se fosse o caso. Elise diz que estaria tudo bem, já que é o normal no país deles, e as garotas aproveitam a chance para pedi-lo em casamento. Após alguma hesitação, Well aceita e estabelece as bases para seu futuro harém. Alguns dias depois, enquanto Well comparece ao casamento do irmão com o resto da família, ele descobre que um torneio está prestes a ser realizado, no qual, segundo Elric, ele deve participar. Quando Well sugere competir na área de magia, ele se decepciona ao saber que só testam esgrima, lanças e artes marciais. Sabendo que não pode virar Jackie Chan da noite para o dia, Well descarta as artes marciais e decide pela esgrima, após o irmão explicar como a esgrima está ligada à honra de um nobre. O novato também pensa em usar magia para aprimorar suas habilidades, só para descobrir que magia é estritamente proibida, pois este torneio é um jogo de habilidades. Naquela noite, enquanto Irwin corre com as garotas, ele reclama de estar sempre em último e pede para competirem sem aprimoramento mágico. Nisso, o grupo vê Well voando no céu em direção à casa de Hohenheim, e vê-lo usar magia irrita Erwin, que se lembra novamente de como é inútil. Mais tarde, enquanto todos relaxam com Bruntek, ele lhes diz para participarem do torneio também e trazerem honra ao novo mestre. Bem, ao ouvir isso, as garotas se levantam rapidamente para treinar sem aprimoramento mágico, o que faz Bruntek perguntar a Erwin por que ele ainda age como um preguiçoso. O perdedor diz que não tem nada a perder ganhando ou perdendo o torneio, só para Bruntek afirmar que ele pode ser expulso do grupo se não tiver nada a oferecer. Ao ouvir isso, Erwin diz que está conectado aos colegas pela alma, o que faz o velho quebrar sua fantasia e explicar como toda conexão é uma transação do que se pode dar e receber. Isso destrói sua fantasia de dinheiro fácil e ele começa a se preocupar com o que fará se não puder mais viver da fortuna de Well. Mais tarde, durante o jantar, Well revela que Warren, o campeão dos 2 últimos torneios, não vai participar este ano, o que deixa Louise completamente da Lulu, e ela diz que isso lhes garante uma vitória fácil. Isso não agrada Well, mas ele não discute. Em vez disso, pergunta a todos se estariam bem em adicionar Elise ao grupo de aventureiros. Enquanto Louise acredita que alguém tão linda a tornaria mais atraente, Lina diz que seu poder de cura será muito útil, o que aciona as inseguranças de Irwin novamente e o faz pensar no que ele está agregando.
De repente, ele bate as mãos e declara que vencerá o torneio, deixando todos surpresos. No dia seguinte, seu arco de treinamento começa, com ele superando todos em velocidade e força, as garotas em segundo e o El terminando em último. Mesmo depois que o El se cansa de um dia inteiro de falhas e descansa à noite, Erwin continua a praticar até suas mãos sangrarem. Contudo, algumas noites depois, ele descobre que Warren não retirou sua participação e perde a motivação. Enquanto ele se lamenta no quarto mais tarde, Louise e Lina o visitam e perguntam por que ele não se levanta para o treino noturno, só para Erwin reclamar que é tudo em vão, pois nenhum deles pode vencer Warren. Louise diz para ele ser otimista, mas ele argumenta que uma usuária de magia como ela nunca entenderia o que ele está passando, o que a irrita, e ela vai embora. No dia seguinte, Erwin encontra o El sentado sozinho e pergunta se ele o expulsaria do grupo por ser inútil caso não vencesse o torneio, só para encontrá-lo roncando. Ao acordá-lo, o El chama o nome de Elise e explica como ela tem se sentido tão ansiosa para se encaixar no time que está acordando super cedo para treinar todos os dias, mesmo que sua habilidade de cura seja mais do que suficiente. Isso traz inspiração a Erwin novamente, e ele promete ao El que vencerá este jogo antes de correr para fora para retomar seu treinamento e pedir desculpas às garotas por agir como um idiota. Com a chegada do dia do evento, o El aproveita seu sono da beleza enquanto o resto se aquece para virar campeões. E Elise lhes traz marmitas, sendo a Madre Teresa que ela é. Antes de partirem para as lutas, Armstrong lhes diz para voltarem direto se perderem, dizendo que os receberá de braços abertos. Assim que a primeira luta de Well começa, ele percebe que os deuses da fortuna o abandonaram, pois Warren está bem à sua frente e sorri, fazendo-o mijar nas calças. Rapidamente, lembrando-se de seu objetivo original, que era lutar e não se envergonhar, ele se prepara para dar o primeiro golpe, só para Warren fechar a distância em 1 segundo e nocauteá-lo. Enquanto ele mais tarde toma chá e fofoca com Prantek, Irwin e Lena finalizam seus oponentes com um único golpe de suas armas, enquanto Louise chuta a dela no chão e vence. Contudo, esta última acaba perdendo nas semifinais e volta ao time com cara de perdedora, só para Well a receber de volta e Elise curar suas feridas. Por outro lado, Lina enfrenta o palhaço de cabelo verde de antes na final, que a surpreende com sua velocidade e depois bloqueia todos os ataques dela antes de afirmar que ele é quem vai impressionar Well nesta rodada e finalmente a desarma. Ela depois volta ao time e dá desculpas de como não poderia ter derrotado aquele cara, pois ele pertence a uma família nobre e é um mestre da lança, além de saber muito sobre finanças e leis. Contudo, ela logo percebe que Well não ouviu nada, pois está dormindo profundamente, e Elise revela que ele não conseguiu dormir muito na noite passada, pois ficou acordado para fazer as marmitas deles. Ao mesmo tempo, Irwin passa das preliminares junto com Warren, que lhe diz que está ansioso pela luta deles. Isso lhe causa tanta ansiedade que, mesmo quando o árbitro pede para ele desistir devido a uma lesão no braço, ele se recusa, dizendo que perderá seu lugar no time de Well se perder esse jogo. Isso irrita Louise, que lhe diz para olhar dentro da marmita que Well fez para ele, e ele a abre para descobrir bolinhos de arroz em forma de cada um deles e uma mensagem pedindo para ele dar o seu melhor. Ela também explica que Well não é tão lixo a ponto de dispensá-lo por causa de um torneio inútil, mas tudo isso cai em ouvidos moucos, e Irwin vai direto para a próxima luta, dizendo que não pode envergonhar Well fugindo. Como esperado, ele perde a luta, mas o time inteiro acaba com mentores adequados como resultado, com Warren o treinando diretamente e Armstrong virando professor de Louise e Well. Alguns anos depois, Kurt recebe um visitante da capital que lhe traz uma carta de um ministro chamado Huckner, e ele assume que é apenas um convite para ele se tornar parte da família secundária de Well. Ainda assim, irritado por seu irmão mais novo ser melhor em tudo, ele surta, só para sua esposa Emily ler a carta e revelar que Well morreu durante uma exploração de mina. De volta à capital, um Well perfeitamente saudável se olha no espelho e admira o quanto seu caro tratamento de pele está ajudando. Ele depois se junta aos amigos e expressa alívio por finalmente virar um aventureiro independente que não terá que agir como o cão de laboratório do rei, só para Brantag estragar sua festa e lhe trazer um trabalho do rei, pedindo para ele explorar algumas ruínas. Ao chegarem às ruínas, Brantag os informa que o rei enviou várias equipes de aventureiros, de amadores a profissionais, mas todos desapareceram. Tudo isso aconteceu há 3 anos. Então, a missão atual deles é localizar as pessoas desaparecidas e desvendar os segredos dessas ruínas. Ele também menciona que a teoria mais comum é a existência de um dragão, por isso Well foi chamado para esta missão. Enquanto o grupo avança na mina, Louise encontra uma porta atrás da qual descobrem uma sala vazia com um grande círculo de voodoo. Assim que vê isso, Hunter diz a todos para saírem correndo da sala, só para a porta se fechar logo atrás deles e um feitiço mágico ser ativado.
Inicialmente distorce a visão deles, mas logo começam a desaparecer um por um, só para reaparecerem perto de uma placa estranha que explica que a antiga armadilha mágica os enviou para o fundo da mina. Brantex diz que terão que encontrar o caminho de volta à superfície para sobreviver, mas Louise afirma que deveria ser moleza com a magia de teletransporte de Well. Ele estoura a bolha dela, explicando que sua magia só funciona quando ele sabe exatamente onde está e para onde quer ir, o que neste caso não será possível. Ao ouvir isso, ela o chama de perdedor inútil, e o grupo sobe as escadas próximas para chegar a outra porta, atrás da qual encontram um exército de mechas. Nisso, a porta se fecha novamente e o exército acorda dos mortos. No entanto, quando El tenta lutar, o trio de fracotes pede que ele se afaste e os deixe roubar a cena pela primeira vez. Irwin corta os robôs facilmente com sua espada. Lena os atravessa com sua lança e Louise os esmaga com os punhos. Well os observa como um pai orgulhoso junto com Elise. Enquanto Branteg apoia a equipe com sua magia, Lena detona o robô líder a cavalo e quebra a formação. Isso ajuda Louise a liberar todo o poder de seus punhos e Erwin a fatiar o resto do exército, levando-os à vitória. Depois, enquanto Elise cura Louise, Lina encontra os restos dos aventureiros que vieram antes, e não muito depois, o grupo encontra vários golems marchando para lutar contra eles. Ao mesmo tempo, um boato se espalha na capital sobre a morte de Well nas ruínas, dando aos ministros invejosos a chance de rir à vontade, enquanto o velho Homenheim lida com suas provocações e palhaçadas. De volta à mina, enquanto todos lutam para manter os golems afastados, o líder deles desfruta de um bom jantar com sua companheira e tira seu sono da beleza no ombro dela para conservar sua magia. No entanto, não importa o quanto lutem e quantos derrotem, enquanto continuam subindo as escadas, uma nova porta se abre e um novo exército de mechas os ataca. Elise faz o possível para curar a todos, mas enquanto cura Erwin, ele lembra a si mesmo que não pode morrer ainda, pois ainda não derrotou Warren em uma única partida. Isso também desencadeia a ansiedade dela. Então, ela mais tarde se agarra a Well e pede que ele volte para casa com ela, são e salvo, para que ela não se arrependa de ter vindo com ele. O grupo finalmente chega a uma última sala e não encontra nada. No entanto, assim que começam a celebrar, são atacados por um dragão golem, sendo protegidos por Branteg. Ao mesmo tempo, Lena é esfaqueada por um soldado Misha por trás, enquanto o exército deles entra pela porta. Enquanto Elise começa a curá-la e os outros lidam com os soldados, Well e Branta usam uma barreira para se defender do bafo de fogo do dragão. No entanto, o velho diz que a barreira não durará muito, e a magia deles não perfurará a pele de aço do dragão, ao que Well sugere concentrar a magia em um feixe em forma de lâmina e cortá-lo. Essa sugestão o lembra de Alfred, e ele se posiciona atrás de Well, forçando sua mana para o corpo dele para fortalecer seu feixe mágico. Inicialmente funciona, mas o dragão os domina, e o garoto percebe que está frito. No entanto, Elise rapidamente corre até ele e o beija, ativando um feitiço sagrado secreto. Enquanto ela desmaia em seus braços, Will usa esse novo poder do amor para finalmente perfurar o dragão, apenas para desmaiar em seguida. Ao mesmo tempo, enquanto o dragão morre, todos os outros soldados mecha também param de funcionar. Algum tempo depois, Haswell finalmente recupera a consciência. Ele encontra Brantig e descobre que esta biblioteca é escondida, e todos aqueles soldados mecha que eles combateram foram criados e deixados aqui por um cientista louco, cujo interesse era criar coisas. Branteg acredita que ele criou todos esses exércitos para garantir que quem finalmente alcançasse seu tesouro fosse alguém digno dele. No entanto, a discussão deles é interrompida quando a equipe de Well o arrasta para outra sala misteriosa. Lá, eles encontram vários dirigíveis mágicos que são ainda melhores do que os que usam hoje. E depois de ver isso, Elise troca um sorriso flertador com o Well, sabendo muito bem que estão prestes a ficar podres de ricos. Assim que a equipe retorna à capital, o rei anuncia uma recompensa de 2.000 de moedas de ouro para cada um, a ser paga nos próximos 20 anos em parcelas. Naquela tarde, enquanto Well e Elise tomam chá com o musculoso, ele revela que enquanto estavam fora, alguém espalhou boatos sobre a morte de Well. E apesar de usar suas habilidades de investigação de alto nível, ele não conseguiu encontrar o culpado. Essa notícia pega Well de surpresa, mas Armstrong diz que é normal perdedores sentirem inveja dos melhores, o que lembra Irwin de como eles têm recebido olhares de desprezo de alguns dos odiadores de Well por ainda estarem em sua equipe. Luiz diz que a inveja só vai piorar agora, mas eles estão prestes a receber uma recompensa maior que a economia do país, apenas para Laina sugerir que usem o sistema de guildas de aventureiros e redistribuam esse dinheiro para Well. Well percebe que essas garotas sem cérebro nunca passaram no exame de matemática na vida, mas aceita de bom grado as 10.000 de moedas de ouro que acaba recebendo. Ao mesmo tempo, o mestre do mal com cara de desprezível convoca seu conselho Deezer e os tranquiliza dizendo que embora os boatos falsos não os tenham ajudado a enganar Well, pelo menos reuniram todos os vilões.
Mais tarde naquela noite, Asshole e companhia desfrutaram de um chá juntos. A espiã esquisita os observa, mas o El a ignora e diz à sua equipe que está pensando em deixar sua mansão para alguém de confiança quando voltarem à vida de andarilhos como aventureiros. Laina diz que ele precisará de alguém forte, inteligente e leal para isso, o que será difícil, considerando que ele é atualmente o homem mais odiado da cidade. No entanto, Louis sugere o palhaço da lança de cabelo verde para este trabalho. Todos os outros também concordam, porque embora o El o tenha tratado como uma praga nas últimas semanas, ele ainda não consegue parar de escrever poemas de amor para ele. Além de tudo isso, ele é um nobre que recebeu educação formal e até venceu o torneio de artes marciais, o que o torna um encaixe perfeito. Para recrutar o esquisitão, o El leva um bolo de desculpas para ele, apenas para ele começar a chorar lágrimas de alegria por finalmente ter a chance de se tornar seu lacaio. Assim que todos, incluindo o El, questionam suas escolhas, este último sente a mesma presença lá fora e a ignora novamente. No entanto, assim que a equipe se prepara para comer o bolo, Louise rapidamente salta da cadeira e vai atrás da espiã, apenas para descobrir que ela já escapou. Roderick acredita que pode ser um dos que espalham boatos sujos sobre o El e diz que os encontrará, surpreendendo o El, que o considerava apenas um parasita inútil. Roderick também sugere que o El deixe a capital o mais rápido possível, pois seus inimigos só estão se multiplicando, apenas para descobrir que há mais um passo que ele precisa dar antes disso. Para esse propósito, o El leva seu grupo à instalação de pesquisa local, onde pergunta ao proprietário sobre a máquina mágica deles, capaz de dar vida à imaginação. O proprietário o leva de bom grado até ela e explica como ele precisará usar muita mana para ligá-la. Enquanto isso, Yui menciona como essa máquina deve ser ótima para um ladrão de calcinhas. Enquanto o El inicia o processo e usa o melhor de sua imaginação, um par de calcinhas aparece diante dele, fazendo uma mulher dar um tapa em sua cabeça e pegá-las de volta, fazendo o pervertido perceber que acidentalmente invocou as coberturas de bolo dela. Enquanto ele acha difícil restaurar sua imagem manchada, Elise começa a pensar que ele pode ser um pervertido culto, e as outras garotas protegem seus bolos, assim como o El tenta sua imaginação novamente. Desta vez, sua colheita de aura funciona, e ele consegue invocar o que queria, surpreendendo a todos ao redor. Enquanto a equipe mais tarde leva este item misterioso de volta, a espiã insignificante de antes os observa de longe, e depois que eles se teletransportam de volta, ela investiga o item misterioso que carregavam. Ao mesmo tempo, Roderick chega com sucesso ao esconderijo de Rutgers e percebe que ele é o responsável pelos boatos falsos. Naquela noite, em sua mansão, Will dá um grande banquete para agradecer a todos que o ajudaram em sua jornada, incluindo Amadeus e todos os outros ministros que o apoiaram. Assim que a garota espiã também chega ao local, Will apresenta o item que invocou através da máquina na instalação de pesquisa, que acaba sendo o atum fresco. Ele serve o sashimi com o molho de soja que passou os últimos 3 anos fazendo, e finalmente exibe as habilidades culinárias que desenvolveu em sua vida anterior como um fracasso esgotado. Mais tarde, Roderick o informa sobre o que Huckner tem tramado e revela que enviou um mensageiro a Kurt para tê-lo ao seu lado, na esperança de se tornar o próximo comissário. Embora Well se sinta péssimo com o envolvimento de sua família nessas políticas sujas, Roderick diz que já mexeu alguns pauzinhos para o contra-ataque, pois está bem ciente do tipo de pessoa que é aquele ministro. Isso faz o El se perguntar se o conhece, apenas para descobrir que Roderick é seu filho ilegítimo. Bumi nunca o aceitou como família devido ao status humilde de sua mãe. Nesse momento, Elise aparece com um prato de atum gordo e a espiã insignificante de fora finalmente perde a paciência. De repente, a porta do salão começa a tremer alto, pouco antes dos painéis saírem de seus encaixes e a garota rosa invadir. Eren tenta detê-la, mas leva um chute na bunda, enquanto a garota vai direto para a mesa de Ellie e come todo o atum gordo que ele tinha. Assim que ela se sente no paraíso depois de provar, o marechal do exército aparece e revela que a gulosa é sua filha Vilma. Enquanto isso, a espiã insignificante revela que os estava seguindo o dia todo para determinar se poderiam alimentá-la bem e parabeniza Well por passar no exame. Assim que ele se pergunta se ela é um pouco louca, Elise a leva para pegar mais sashimi, e o marechal pede desculpas pelo comportamento dela. Nesse momento, Branteg revela que ela tem a síndrome do herói, uma habilidade rara que concede ao usuário imenso poder físico ao custo de um apetite imenso, já que a força extra queima calorias extras. O marechal então pede a Well para fazer de Wilma sua guarda-costas ou esposa, pois ele está muito cansado de tentar preencher o buraco negro que ela tem no estômago. Mas Well o recusa, explicando que planeja retomar sua vida como aventureiro, o que significa que não precisará de guarda-costas. Isso pega o marechal de surpresa, que pergunta a Amadeus o que aconteceu com a caçada de monstros que lhe foi atribuída, e o Dilf arrependido diz a Well que ele tem que completar mais um trabalho corporativo antes que possa viver a vida de um homem forte e independente. Ao mesmo tempo, assim que Kurt começa a rir como uma pessoa com psicose, logo que fica sabendo da morte de Well, Emily grita quando o suposto morto aparece bem do lado de fora da janela, junto com todo o seu circo. Ambas as partes se acomodam para uma discussão, e enquanto Walt relembra o chá aguado de sua infância, Branteg explica a Arthur que, após a guerra entre os monstros na Floresta Encantada e o exército do rei,
ninguém exterminou os soldados que se transformaram em mortos-vivos. Ele também diz que aprecia como eles ajudaram o exército do rei na época, enviando seus próprios soldados de infantaria, e explica que estão aqui em missão para purificar as almas dos mortos-vivos para que possam finalmente descansar em paz. Embora Arthur ouça essa discussão calmamente, Kurt bate o punho na mesa e se recusa a emprestar suas tropas novamente, apenas para Brantek explicar que eles não precisam de seus homens, pois trouxeram seu próprio exército de um homem só para purgar os mortos e coletar seus pertences. No entanto, esse lixo ganancioso afirma que eles não podem acessar a floresta que está sob seu território sem pagar 50% do que ganharem com os objetos de valor, mesmo que a taxa usual seja de 30%. Hermann, o segundo irmão da família, tenta emocioná-lo mencionando como seu povo finalmente recuperará os restos de seus entes queridos, apenas para descobrir que Kurt não tem emoções, de forma alguma. O sujeito chega a afirmar que pessoas pobres como eles não usam armaduras caras. Então, coletá-los seria inútil. Além disso, como os funerais já foram realizados, todo o ritual de purificação deles também é em vão. Elise tenta dar uma lição sobre como as almas só vão para o céu depois da purificação, mas ele a manda calar a boca de nepotista, já que ela nunca poderia entender o que é ser pobre. Isso tira Erwin do sério. No entanto, assim que ele salta para reestruturar o rosto feio de Kurt, Well o segura. Isso dá a Kurt passe livre para insultar Well, mas nenhum de seus amigos tolera a calúnia, e diz a ele para respeitar Well, pois ele é superior a ele em status. Isso magoa tanto o Chorão que ele convoca uma reunião da aldeia para manchar a imagem de Well, apenas para descobrir que os moradores já sabem sobre a missão de Well de libertar as almas. Ao mesmo tempo, Well finalmente percebe o quanto Kurt o odeia enquanto janta com Hermann, que diz que ele não era assim até Will começar a ganhar fama como matador de dragões. Segundo ele, Kurt é apenas inseguro porque pensa que seu direito de liderar a família será roubado. No entanto, essa discussão é interrompida quando a esposa atraente e atrevida de Hermann lhes traz uma torta de maçã. Ela também pergunta a Well sobre a missão e fala sobre seu avô, que também fez parte do exército perdido, apenas para o garoto prometer que o encontrará e trará seus pertences de volta para ela. Isso faz a garota se ajoelhar enquanto ela afirma o quanto seria melhor ter Will deixando a família em vez daquele perdedor constipado Kurt. No entanto, Hermann diz a ela para ficar quieta. Por outro lado, mesmo depois que Hermann oferece seu vinho premium a Brantek, ele se recusa a beber, apesar de ser um bêbado conhecido, o que deixa Luís chocado. Na manhã seguinte, o grupo segue para a Floresta Encantada e começa a xingar os soldados mortos, chamando-os de perdedores e ratos fedorentos para atraí-los para fora da mata. Embora Elise ache a ideia ridícula, Brantek diz que funcionará, pois os mortos-vivos ainda são inteligentes o suficiente para entender insultos, e então o céu fica vermelho e os zumbis começam a aparecer. Assim que isso acontece, Elise tira seu círculo mágico portátil e lança uma zona esférica de magia sagrada, que purifica os mortos-vivos assim que eles a tocam. Todos os outros odeiam como isso os faz sentir inúteis, até que o cadáver do comandante aparece e os faz se preparar para a ação, apenas para ser destruído pela barreira mágica também. Enquanto os soldados param de aparecer, Louise se pergunta se terminaram, mas Wilma menciona que o avô da esposa de Hermann ainda não apareceu. Nesse momento, um Wyvern aparece do nada e ataca Erwin, apenas para Louise salvá-lo. Wilma o enfrenta com seu machado e diz que também é um morto-vivo antes de pular e decapitá-lo, fazendo Erwin se perguntar por que um morto-vivo não está morrendo com a barreira de magia sagrada deles. Elise o purifica individualmente, afirmando que seu tamanho maior pode ser a razão. No entanto, a discussão deles é interrompida quando vários javalis mortos-vivos invadem a floresta. Alguns até conseguem entrar na esfera ilesos, apenas para serem aniquilados pela equipe de Well. Uma vez que todos são purificados, o fantasma do avô da esposa de Hermann finalmente aparece e pergunta se sua neta está bem. Well e Elise se aproximam dele com a garantia de que ela está saudável e felizmente casada, e finalmente o colocam para descansar usando sua magia sagrada. Depois, enquanto a equipe leva os pertences dos mortos de volta para o povo da aldeia, e eles se lembram de seus entes queridos, Kurt aparece e diz para devolverem a armadura enferrujada ao ferreiro depois que terminarem de chorar. Os anciãos tentam argumentar que a armadura tem pouco valor, mas ele diz que eles não têm ferro suficiente na aldeia para começar, o que torna até as espadas mais enferrujadas inestimáveis. Assim que os aldeões o chamam de diabo sem coração, Well aparece como seu cavaleiro de armadura brilhante e pergunta se ele os deixará ficar com os restos se lhe for dado ferro para seu negócio. Assim que ele acena, o Well tira um enorme bloco de ferro de sua bolsa mágica e diz para ele deixar as pessoas pobres em paz, o que o irrita ainda mais. Isso rende ao Well muita aprovação da aldeia, mas Kurt o deixa feliz por ele finalmente ir embora. No entanto, as coisas ficam complicadas quando Amadeus pede ao Well para ficar na aldeia por mais um pouco e ajudar os monstros na Floresta Encantada, o que ele é forçado a cumprir. Assim que ele parte, tudo isso é revelado como uma grande conspiração da qual até Branteg faz parte. Por outro lado, enquanto a equipe se teletransporta de volta para a casa de Hermann, o chefe da aldeia os cumprimenta e os convida para o funeral dos soldados. No evento, enquanto Elise faz as orações, alguns anciãos da aldeia não conseguem acreditar que Kurt ainda não apareceu, o que o chefe da aldeia ouve por acaso.
À noite, enquanto todos os outros estão ocupados desfrutando do banquete fúnebre, Will percebe Amélie prestando seus respeitos aos mortos junto com seus 2 filhos. Will se aproxima dela e pede para ela tratá-lo como costumava. No entanto, sua atenção é roubada por seus filhos, que acabam sendo grandes fãs do Matador de Dragões e pedem para ele contar como derrotou o Dragão de Ossos. Enquanto sua equipe de palhaços faz um show de marionetes de terceira categoria para os jovens, Will discute os filhos de Emily com ela, a quem ela chama de seu mundo inteiro. Os meninos mais tarde pedem doces a Will, e ele tira um pote inteiro de um doce japonês que se torna um sucesso instantâneo. Naquela noite, depois que ele se despede da senhora e de seus sobrinhos, o chefe da aldeia reaparece e pede a Will para se tornar o chefe da aldeia, dizendo que Kurt está a poucos dias de destruí-la completamente. Isso pega o garoto de surpresa, e ele tenta dar desculpas sobre como quer se tornar um aventureiro ou como o rei não permitirá. Nesse momento, Brantig aparece e revela que é exatamente isso que o rei quer e que eles foram enviados aqui nesta missão para garantir que Will se torne o herdeiro de sua família. Depois que o choque diminui, Brantug explica a Will como a área ao redor da Floresta Encantada, que é naturalmente rica em recursos, permaneceu subdesenvolvida por gerações, simplesmente porque os que governavam esta aldeia eram incompetentes como seu pai ou verdadeiros escória como seu irmão Kurt. Ele afirma que a família real ficou fora dessa questão por tempo demais, mas, como a pressão dos outros ministros está crescendo, eles não têm escolha a não ser usar a força. Ele explica que, por força, o rei quer dizer usar política suja para fazer Kurt cometer um erro e tentar matar Will. A repercussão disso seria sua morte por lei e o confisco de suas terras, que então seriam dadas a Will. Isso o faz explodir e Will diz a Brantag que sua vida não é algo que eles possam manipular de acordo com suas necessidades. No entanto, o mago simplesmente afirma que não tem escolha melhor para desenvolver esta terra do que ele, já que ele já tem a magia e o dinheiro para fazê-lo. Na manhã seguinte, Will se sente em conflito sobre o que deveria fazer. Por um lado, ele não quer que ninguém morra, mas por outro, a persuasão de Brantig funcionou. Nesse momento, Amélie vem encontrá-lo com seus filhos, e enquanto Will exibe suas habilidades mágicas na frente deles, ele finalmente percebe por que tem se sentido dividido sobre as ordens do rei. Lina explica que, assim que Kurt morrer ou for punido, seus filhos perderão seu status e podem até ser exilados, tudo enquanto o chefe da aldeia escuta conversas escondidas. Naquela noite, Herman e Will ouvem alguma comoção e descobrem que os anciãos da aldeia estão caminhando apressadamente em direção à casa de Arthur. Ao serem questionados, eles afirmam que estão ali para exigir uma mudança de herdeiros de Kurt para Will, apenas para Herman avisá-los sobre como podem ser severamente punidos em resposta. O velho idiota diz que não se importa, e Brantag avista a raiz desse problema de longe. Ele o segue e diz para não se meter nos negócios do rei, mas o chefe da aldeia diz que não está fazendo nada de errado. Antes de ir embora, ele avisa Brantag para ficar atento a Amélie e seus filhos, o que o mago acha estranho. Ao mesmo tempo, Emily espiona o marido enquanto ele desabafa sobre Will novamente, e avisa seus lacaios que quem quer que o apoie será severamente punido, junto com suas famílias. Na manhã seguinte, Will se encontra com Kurt na tentativa de mantê-lo vivo, e pede que ele conceda um pedaço de sua terra, particularmente a área não desenvolvida, a ele. Em troca, ele investiria seu próprio dinheiro para trabalhar, gerando lucros que beneficiariam muito a ele e aos plebeus. Mas, como esperado, esse idiota descerebrado tem mais um ataque de raiva, e, após rasgar o mapa, chama Will de ladrão, tentando roubar seu povo e sua autoridade. Decepcionado, mas não surpreso, o garoto sai do quarto e encontra Emily, que o leva ao quintal e explica que tudo o que lhe importa são seus filhos. Mesmo agora, ela só tenta ficar do lado dele para que, quando Kurt finalmente estragar tudo, pelo menos seus filhos não sejam desgraçados ou percam seus títulos de nobreza. Will diz que se esforçou ao máximo para fazer o melhor por todos, mas não sabe mais o que pode fazer. Mais tarde, ao retornar à mansão de Herman, Will alivia o estresse batendo maionese e diz à sua equipe que planeja se tornar o senhor dessa cidade em breve, o que partirá muitos corações. No entanto, ele menciona que não seguirá o roteiro do Palácio Real e conseguirá encontrar um caminho que não cause mais mortes. Embora isso pegue Irwin tão de surpresa que ele estraga sua porção de maionese, Elise garante a Will que todos estão com ele. Não importa o que ele decida, eles iniciam a missão chamando a atenção de todos com maionese caseira, roupas da capital e armas robustas que os plebeus nunca viram. Como esperado, isso irrita Kurt e seus capangas, que temem que Will possa em breve dominar toda a cidade. Um deles se pergunta por que não o matam logo, ao que o inseguro surta novamente, lembrando-o de como Will pode usar magia, mas eles são um bando de fracotes. Naquela noite, enquanto o grupo retorna para suas casas, Will o cerca com sua equipe e lhes faz uma oferta que eles não conseguem recusar. Na manhã seguinte, ele visita a capital novamente com Roderick e explica que simplesmente ofereceu aos subordinados uma vida e ensino na capital, o que aqueles homens privados e pobres aceitaram imediatamente. O Cabeça Verde elogia sua inteligência e depois o leva ao apartamento que selecionou para Amélie e seus filhos, que Will também considera bastante favorável.
No entanto, ele ainda deseja que seu irmão voltasse a si depois de perder todos os amigos e que Amelie nunca tivesse que se mudar para cá. Mais tarde, Roderick leva Will à igreja, onde planejam internar seu irmão com morte cerebral, e este último acredita que o rei não deveria interferir aqui, desde que obtenha a aprovação de Hohenheim. No caminho de volta da igreja, a dupla passa direto pelo mensageiro de Rukner, que encontra o mentor em uma carruagem e recebe mais um pacote para Kurt. Ele o leva e diz que é um presente de Rukner e um pedido de desculpas por dar informações falsas na carta, fazendo o cara falido se perguntar o que ele quer em troca. O mensageiro diz que Rukner só quer tratamento especial quando as áreas subdesenvolvidas começarem a florescer, o que ativa o modo maligno de Kurt que conspira para matar o El de uma vez por todas. Enquanto isso, Brantig usa magia de rastreamento para localizar sua posição enquanto ele caminha em direção a eles na floresta e lamenta a El que, já que ele está vindo sozinho, significa que encontrou uma maneira de matá-lo. Assim que Kurt chega ao local, El inicialmente tenta agir como se tivessem se encontrado por coincidência, mas Kurt manda ele parar de besteira e trazer seus capangas. Assim que todos saem, o perdedor perde ainda mais neurônios e diz ao El que, quer ele mate dragões ou se torne um barão, ele sempre será o 8º filho, o que significa que nunca será alguém na vida. Nesse momento ele tira o objeto que recebeu e o chama de flauta do dragão, dizendo que o usará para testar o quão legal ele realmente é. Brantig fica surpreso ao ver um item mágico tão raro pessoalmente, e revela que é algo que pode invocar vários dragões de uma vez. Lena diz que já lutaram contra dragões, mas Brantig a lembra que só enfrentaram um até agora e 2 com dificuldade. Então, se um enxame vier, todos morrerão. Elise diz que se ele chamar o dragão aqui, todas as pessoas da cidade morrerão também, incluindo a família dele, ao que ele responde que é bem feito por tê-lo traído. Ele também continua falando sobre como roubará o dinheiro de Well depois que ele morrer e o usará para desenvolver esta cidade, o que atrairá muitas mulheres para ele, e ele as usará facilmente para ter um filho e substituir sua família atual. Isso faz o Well perder a cabeça, mas assim que ele tenta agir, Kurt toca a flauta e o céu fica cinza com fantasmas saindo do chão e cercando-os. Eren fica confuso ao ver fantasmas em vez de dragões, ao que Elise explica que isso deve ser malícia, e Brantag deduz que a flauta era a flauta da malícia, que transforma o usuário em um morto-vivo para lutar contra seu inimigo. Nesse momento, Kurt se transforma em um gigante cheio de ódio e insegurança, o que paralisa Well, que não consegue acreditar que seu irmão, por mais desprezível que seja, está morto. Nesse instante, o morto-vivo os ataca e Elise os defende com sua magia sagrada, dizendo que o purgará. No entanto, a malícia se mostra forte demais para ela lidar. Contudo, antes que todos se tornem carne morta, Will volta a si e ajuda Elise, derrotando com sucesso o monstro enquanto a flauta acaba no chão. Os restos da alma de Kurt voam até a capital, onde invadem uma festa dada por Rukner e seus subordinados gananciosos, matando todos eles. Poucos dias depois, a morte do Gordão e seus 11 comparsas vira o assunto da cidade, e segundo Roderick, todos culpam Kurt por isso. Ele se preocupa que possa ser difícil para Amelie se estabelecer na capital porque seus filhos podem ser chamados de criminosos, o que representa outro problema para Will. Isso mais tarde o faz desabafar na frente de Brandigan Armstrong, enquanto ele lamenta não ter conseguido salvar uma única pessoa e suspeita que a flauta também era obra do palácio, o que o frustra ainda mais. Assim que ele começa a culpar os nobres por tudo, Brantig o repreende, lembrando-o de que ele também é um nobre e não deveria agir como se não fizesse parte deste mundo. Isso faz Will lamentar ainda mais sua vida passada em uma única noite. Ele pergunta a Elise se alguma vez parece que ele está fora da realidade. Ela diz que ele às vezes parece emocionalmente distante, apesar de estar bem ao alcance dela, e ele percebe que é provavelmente porque ainda não aceitou este mundo como seu. Depois que ele promete que tentará ser mais nobre agora, Elise segura suas mãos e se pergunta se eles deveriam desenvolver um plano. No dia seguinte, Will é chamado ao palácio para receber sua recompensa por lutar contra mais um vilão. E desta vez, o rei lhe concede toda a sua vila parental, junto com um desejo que ele o deixa personalizar. Paul diz que é algo que ele realmente quer e começa lembrando a todos que desde a morte dos 12 nobres, muitos títulos se abriram e muitas pessoas estão tentando reivindicá-los. Ele pede ao rei que o deixe conceder 2 desses títulos a pessoas de sua escolha, o que vira a corte de cabeça para baixo, já que conceder títulos é algo que só um rei pode fazer. O Marechal se volta contra Will primeiro e diz ao rei para retirar sua recompensa e deixá-lo com apenas um pedaço dessas terras para lhe dar uma lição. Hohenheim e os outros ministros o mandam severamente retirar suas palavras, mas ele apenas resmunga. Nesse momento, Amadeus dá sua opinião e lembra a todos que alguns nobres no passado concederam títulos a outras pessoas com a permissão do rei, o que torna a ideia algo que deveria ser, no mínimo, considerado. Isso irrita o Marechal, que quer que seu próprio parente possua as terras que foram dadas a Well. No entanto, Armstrong intervém antes que as coisas fiquem caóticas demais e sugere que ele herde essas terras, pois possui tanto poder bruto quanto mágico, além de dinheiro.
O rei diz que não pode deixá-lo sair da capital, mesmo que fosse um substituto perfeito, antes de se virar para Will e conceder-lhe seu desejo, dizendo que precisam colocar o desenvolvimento dessas terras acima de todos os argumentos políticos por enquanto. Assim que todos na corte sorriem para Will, Armstrong pisca para ele e o rei lhe concede o título de conde, deixando a plateia pasma. Poucos dias depois, Will se encontra com Amelie, que o agradece pela ajuda e a tranquiliza, dizendo que concederá os títulos aos seus filhos assim que atingirem a maioridade. Mais tarde, ele usa sua magia para nivelar as áreas subdesenvolvidas junto com Irwin e Roderick, e planeja abrir uma loja de missô e molho de soja lá assim que a construção for concluída. Será que Will algum dia conseguirá escapar da armadilha da vida corporativa? Deixe-nos saber nos comentários, deixe um like se gostou e inscreva-se para mais resumos incríveis.